O Visão Parlamentar de hoje é com a deputada Mara Caseiro, do PSDB, que em novembro de 2020, ela voltou à Assembleia Legislativa após exercer o cargo de diretora-presidente da Fundação Estadual de Cultura. Ela assumiu a cadeira de deputada estadual no lugar do deputado Onevan de Matos, que faleceu por complicações da Covid-19. Atualmente, a deputada Mara exerce o terceiro mandato e também é a grande responsável de ser líder do governo na Casa de Leis. Deputada, tudo bem? Eu agradeço o nosso bate-papo, a senhora topar falar com a gente e já começo falando dessa grande responsabilidade. Deputada, é a primeira mulher, a primeira representante feminina a assumir esse cargo que sempre é tão comentado, que é difícil às vezes, né, deputada? Tem embates, projetos difíceis de serem encarados e defender do governo também. Como é que a senhora assume já com essa responsabilidade tão grande? Olha, é um grande desafio, né? Mas assim, primeiro que eu me sinto muito honrada, né, de estar hoje sendo líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, a primeira mulher a assumir este cargo, demonstrando também que o governo é um governo que não discrimina, é um governo que não tem preconceito, né? E que com certeza confia na capacidade da mulher. Isso é muito legal. Eu assumo isso com muita responsabilidade, sabendo de estar sempre aberta ao diálogo, de poder conversar, de poder debater, de poder também ouvir todos os deputados, inclusive para muitas vezes melhorar os projetos que chegam nesta casa. Eu acho que é um compromisso muito importante, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que nós, mulheres, com toda a nossa sensibilidade, com todo o nosso olhar de poder fazer um trabalho democrático, sabendo ouvir, sabendo debater, e eu acho que vem trazer também a humanização da política para dentro dessa Casa de Leis. Deputada, essa conversa em especial, quando a gente fala de poder debater junto à oposição da Casa, né? A gente também tem oposição na Assembleia Legislativa e esse respeito em relação aos projetos, às vezes os mais polêmicos, a senhora tem conseguido levar bem quanto a explicar os projetos, a defender, a ser essa interlocutora junto ao governo do Estado e também conversar com a oposição. Não é bem assim? Exatamente, você falou uma palavra-chave, o respeito. O respeito, muitas vezes, há uma visão diferente da minha, uma visão diferente, muitas vezes, do governo, e que vem, muitas vezes, acrescentar mesmo a esse projeto para melhorar, né? E como a gente também tem um governo aberto a esse diálogo, é isso que tem feito a diferença no trabalho que a gente vem enfrentando, né, junto à liderança nesta casa. Outra questão bastante relevante que nós não podemos deixar de destacar aqui é a volta, né, de ter uma representante da mulher na Casa de Leis. É uma cadeira muito importante nesse momento. Nós tivemos a senhora, né, eleita, que ocupou agora a vaga do deputado Onevan. É uma posição para que possa fazer com que as pessoas possam refletir enquanto a participação da mulher na política. Apesar de hoje a gente ter esse tema já bem falado nas redes sociais, na mídia maior, quanto à participação da mulher, mas, deputada, para Mato Grosso do Sul, qual é o desafio, qual é essa reflexão que ainda é necessário fazer e discutir sobre a representatividade da mulher nas casas de leis? Então, eu falo com muita tristeza, né, que eu sou a única representante mulher na Assembleia Legislativa, porque eu gostaria muito que a gente pudesse ter mais deputadas, mais mulheres aqui nesta casa. Hoje não tem jeito, nós só temos uma forma de trazer a igualdade de gênero, a paridade de gênero para as casas legislativas. Nós temos que ter uma lei que realmente traga a obrigatoriedade de assentos para as mulheres nos parlamentos. Porque há uma distância muito grande, há uma diferença muito grande da participação da mulher, principalmente nas casas legislativas, né? Se a gente pegar
a nível de Câmara Federal, por exemplo, nós demoramos aí quase 90 anos para chegar num percentual de 14% de deputadas, mulheres, deputadas federais hoje, na Câmara Federal. E no Senado Federal, no mesmo percentual. Então, será que nós vamos ter que demorar mais 90 anos para a gente atingir aí os 30%? Né? Então, assim, nesse sentido é que eu defendo uma lei que realmente traga a obrigatoriedade não só na constituição das chapas na hora de concorrer, de ser candidatas, mas também nos assentos para as mulheres nas casas legislativas. Infelizmente, muitas mulheres têm dificuldade de entender esse meu posicionamento, porque acha que a gente está querendo dizer então que as mulheres que nós somos incapazes. Não, não é isso, não somos incapazes, nós temos a mesma capacidade que os homens têm, mas há uma distância muito grande e há uma certa falta de motivação de nossas mulheres participarem do pleito eleitoral. E aí, Glaucio, o que acontece? Geralmente nós somos convidadas a participar do pleito eleitoral lá no último momento, vamos colocar aí do segundo tempo, nos últimos minutos do segundo tempo. Para preencher a vaga. E aí os homens, os candidatos homens, estão já preparados, já fazendo campanha muito anteriormente, e nós, mulheres, vamos começar agora. Então, já começa por aí. Então, se nós tivermos essa obrigatoriedade de uma lei, as mulheres vão entender que a chance delas é muito maior. E aí vão começar a se motivar, a participar mais da política, porque é importante as mulheres se prepararem, as mulheres poder analisar qual o cenário melhor para que elas possam realmente participar do pleito eleitoral e ter mais chance. Né? Porque é isso o que leva, isso que motiva também. Porque ideais, projetos, a gente tem muitos dentro da gente, né? Mas o que falta muitas vezes é essa condição favorável na hora da disputa. Então eu entendo que a gente precisa ter uma lei que realmente crie a obrigatoriedade de vagas nos assentos das casas legislativas no Brasil. Eu acredito que daí possa antecipar toda essa história, né, deputada, que pode demorar para que a mulher tenha esse assento. Quanto a poder também as mulheres estarem conscientes, quanto na hora de votar também, né, em outra mulher, porque às vezes acontece isso, né, por toda a história que o país passou e as mulheres em relação a se aceitarem também quanto à representatividade mesmo do seu estado, do seu município, do seu país, e daí com a lei antecipar toda essa história, mas a discussão em si para a sociedade, para as escolas, da participação da mulher, para que aconteça logo, para que ela acabe aceitando também quanto na hora do voto, não é, deputada? É exatamente isso que você falou. A nossa sociedade, ela é uma sociedade machista, né? E que, claro, nós, antes, há 90 anos atrás, né, a gente nem votar podia. Então, quer dizer, criou-se, né, um estigma de que política não é lugar de mulher, digamos assim, né? E a mulher ela pode estar onde ela queira estar, onde ela se sinta capaz de estar. E nós temos capacidade para estar onde a gente queira estar, não é mesmo? Então, nesse sentido, realmente é que eu defendo esta lei que possa realmente trazer para a sociedade, primeiro, a importância da participação da mulher na política, né? O olhar da mulher, a sensibilidade da mulher, ela acrescenta, ela ajuda, ela tem um olhar diferente e o que completa muitas vezes, não é mesmo? É esse olhar mais, eu falo, olhar mais pela razão. Nós mulheres olhamos mais com o coração, né? E é isso, a nossa sociedade é constituída de homens e mulheres. Como que um parlamento pode ser representativo se ele só tem a participação de homens, não é? Então, é muito importante a participação e a motivação de nossas mulheres para participarem da política. É isso, deputada. Os direitos das mulheres, a Casa de Leis de Mato Grosso do Sul dá um bom exemplo, apesar do pouco número de mulheres. Nós tivemos agora, deputada, a consolidação, não é? De 43 leis que garantem o direito da mulher sul-mato-grossense. Deputada, essa consolidação acaba por
por fazer com que as pessoas busquem mais, saibam onde está. Como que a senhora viu? E Mato Grosso do Sul, apesar de um estado jovem, nós temos 43 leis em defesa das mulheres e que fazem lembrar e respeitar os direitos e essa sensibilidade feminina e também de muitos homens que passaram por aqui, que ajudaram a consolidar essas leis. Vamos falar um pouquinho disso? Eu falo que essa consolidação das leis dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, ela traz uma acessibilidade maior, né? Ou seja, a pessoa vai poder saber aonde que ela vai buscar, né, todo esse entendimento, todas essas informações necessárias dentro dessa consolidação. E hoje, né, com essa facilidade virtual, né, Glaucia, a importância disso, né? Então é exatamente isso, ela vai ter um canal direto onde ela possa entrar e ver hoje quais são as leis, né, que hoje nós temos na Assembleia Legislativa, que defende os direitos de nossas mulheres, seja na saúde, seja na questão da violência doméstica, né, que é um grande problema que a gente ainda tem. A gente faz leis e ainda a gente vê os nossos índices tão altos dentro do estado de Mato Grosso e do Brasil, né? Então, assim, mas é importante. Essa consolidação realmente é um canal direto, mais ágil e que as pessoas podem realmente buscar todas as informações que elas precisam para saber onde é que ela pode buscar também, né, esses direitos, o acesso aos seus direitos, aos direitos de nossas mulheres. Então, eu não tenho dúvida que foi um grande ganho para o estado de Mato Grosso do Sul e a percepção, inclusive, da casa, né? Parabenizar o nosso presidente Paulo Corrêa, que com certeza vem aí inovando, não é mesmo? E que trouxe essa inovação, dessa consolidação dessas leis, inclusive na questão dos direitos de nossas mulheres. É isso, gente. O acesso, a consolidação das leis, você pode encontrar no nosso site, al.ms.gov.br, e saber exatamente onde o poder público está para atender essas mulheres. Deputada, entre as leis aprovadas e já sancionadas pelo governo do estado está o programa Sinal Vermelho. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei, deputada, que ela vai funcionar na prática e todos poderão acabar ajudando essa mulher que está em situação de violência. Exatamente, o Sinal Vermelho, a campanha do Sinal Vermelho, inclusive foi instituída já e sancionada pelo nosso governador Reinaldo Azambuja, como mais um instrumento de socorro para as nossas mulheres, de pedido de socorro para as nossas mulheres. Nós sabemos, Glaucia, que muitas vezes as mulheres elas não têm aonde buscar ajuda, porque elas vivem num ciclo de violência, muitas vezes não conseguem nem sair de casa, ou quando vai numa farmácia, ou quando vai no supermercado, quer dizer, com uma finalidade. E dentro dessa finalidade, ela pode se socorrer desse pedido de ajuda através de fazendo um sinal vermelho na mão. Ela vai chegar numa farmácia ou no supermercado até e no vai vizinho, não é? Até no vizinho, exatamente. Vai ver ela, às vezes, ali na frente de casa, ela pode pedir socorro sem falar. Sem falar. Então, ela coloca lá o sinal vermelho, ou até fala, sinal vermelho, digamos assim, para um atendente da farmácia, para um atendente no supermercado, e esse atendente vai entender esse sinal e buscar ajuda. Hoje nós temos aí o 190, o 180, para poder, de alguma forma, ajudar essa mulher a pedir socorro e sair desse ciclo de violência. E nós já tivemos um caso aqui no Mato Grosso do Sul, né, que foi de uma senhora que ela estava sobre ali maus tratos com um familiar. Ela era deficiente auditiva e ela tirou uma foto, fez um sinal vermelho na mão, tirou uma foto pelo celular e mandou para a filha que estava em outro município. Era aqui de Campo Grande, e essa filha falou, poxa, ela está pedindo socorro, o que está acontecendo? Ela era deficiente auditiva, a senhora. E aí, quando ela chegou aqui, realmente ela estava sendo simplesmente feito como uma empregada doméstica, digamos assim, mas que não recebia, que era, inclusive, maltratada, com xingamentos, enfim, né? Então, você veja bem, e a lei não tinha nem entrado em vigor, mas só o fato dela ter tido conhecimento de que ela poderia pedir ajuda através de um sinal, já propiciou ela. E isso, muitas mulheres que possam estar passando, né, por
por esse momento sendo vítima de violência doméstica, para que elas possam sair desse ciclo, que elas possam voltar a ter a sua vida de volta, né? Porque eu acho que é totalmente assim, descabível hoje a gente poder imaginar que uma mulher possa viver sob essa extrema violência e nada fazer, né? Então, para que ela possa, então, pedir ajuda, nós criamos essa campanha do Sinal Vermelho. E dizer às nossas mulheres, não se calem, né? Não se calem. Nós, inclusive, agora entramos também com uma lei, já foi sancionada, que criamos o 2 de maio como o Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as mulheres no ambiente de trabalho, que é uma outra atitude que é inadmissível, né? E que muita gente pratica, infelizmente, achando que é uma brincadeirinha que não vai ter mal nenhum, mas que para nós mulheres é uma agressão que muitas vezes é insuportável, né? O assédio moral, o assédio sexual, levando muitas mulheres, às vezes, a pedir demissão e não conseguir crescer nesse ambiente de trabalho e entrar em depressão, enfim, muitas consequências podem ser geradas, maléficas para essa mulher que está sofrendo esse assédio moral e sexual, com a necessidade de continuar no emprego, porque muitas vezes detentora, né, do seu lar, tendo que ali trazer a comida para casa, né, o bem-estar do seu filho, e ela se sujeitar a isso, ela vai entrando num sentimento de depressão e de insuficiência tão grande, não é? E que ela não consegue sair. Então, nós criamos essa lei para que as mulheres possam sim sair desse ciclo também de violência, elas possam pedir socorro, elas possam denunciar todo e qualquer assédio que elas possam estar recebendo neste ambiente de trabalho. E também para os homens se conscientizarem que isso para nós é uma agressão muito grande, que muitas vezes eles acham que não, que é uma coisa normal, que muitas vezes aí está no interior aí eu falo da falta de bom senso, né? Então, para que os homens também entendam que o respeito, seja no ambiente de trabalho, seja em qualquer lugar, tem que existir o respeito às nossas mulheres. Leis às vezes que parecem até simples, né, deputada? Mas quanto mais se falar sobre o tema, mais as mulheres vão se sentindo encorajadas também para pedir ajuda e o colega ali de trabalho, ou o supervisor, ou o chefe, saber também que tem uma legislação que protege ali a colega, a sua funcionária em relação ao assédio. Exatamente isso, Glaucia, exatamente. A proteção a essa mulher que também buscar ajuda, né, que denunciar, e as sanções a essa pessoa que está praticando esse tipo de atitude ou mesmo esse crime. Deputada, como líder do governo, nós não podemos deixar de falar da atuação do Estado junto ao Legislativo no combate à pandemia. Mato Grosso do Sul foi destaque nacional, né? E a gente precisa continuar em alerta por conta da nova cepa. Qual é a expectativa para os próximos meses? A senhora que está ali junto ao governo na questão do combate à pandemia, a saber o que está acontecendo, como que Mato Grosso do Sul conseguiu se destacar, deputada, e conseguiu esse bom relacionamento também junto às prefeituras, junto aos representantes aí do interior, para que a vacinação chegasse. Mato Grosso do Sul hoje fosse destaque nacional quando o assunto é vacinação contra a Covid. Bom, primeiro eu destaco aí a vontade política do nosso governador, né? Um governo que realmente se preocupa com as pessoas. E depois todo esse planejamento muito bem orquestrado, com, lógico, a Secretaria de Saúde, o nosso secretário Geraldo Rezende, juntamente com as prefeituras e todas as equipes. Assim, houve uma harmonia, né, no planejamento e na organização para que essas vacinas, quando chegasse aqui no estado, quando chega aqui no estado, seja o mais rápido distribuída e o mais rápido também levada até o braço, né, das pessoas. Ou seja, hoje nós somos aí o primeiro em vacinação em todo o Brasil, isso para nós é motivo de muito orgulho e não tenho dúvida que isso é a competência, isso é a equipe trabalhando muito atenta e preocupada com certeza com a sua população, né? A casa sempre em parceria
parceria, né? Eu falo que a Assembleia Legislativa tem sido uma parceira do governo do Estado, entendendo a importância de nós sermos auxiliar nesse processo, né, dando aí toda a sustentação para o nosso governo poder agir. Teve horas que teve que restringir, teve horas que pôde flexibilizar, né, o nosso governo também sempre muito atento e sempre num diálogo muito bom com a Assembleia Legislativa, porque nós, do Poder Legislativo, nós estamos no dia a dia, né, com as pessoas, né, os empresários, enfim, então eu falo que nós somos a voz, né? E o governo, entendendo isso, sempre numa sintonia com a Assembleia Legislativa, inclusive muitas vezes demandado, não dá para flexibilizar, governador. Nós tivemos aí o caso, por exemplo, dos bares e restaurantes, os nossos artistas, né? Passamos momentos difíceis, mas sempre buscando apoios. Inclusive eu estava lá na Fundação de Cultura, e pude ver também a ação do governador no sentido de dar uma sustentação, principalmente à classe mais atingida, que foi a questão da cultura, os nossos artistas. Então, assim, eu falo que o nosso governador teve muita responsabilidade. Primeiro, com a saúde, né? Ou seja, levando a vacinação com muita agilidade, com muita responsabilidade, a equipe muito organizada e com esse planejamento junto às prefeituras. E depois também em medidas que auxiliaram, que trouxeram também, eu falo, socorro, né? Uma medida de socorro também a essas pessoas que foram muito prejudicadas com a pandemia no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Deputada, quais são os grandes desafios do governo aí para os próximos meses, depois dessa pandemia? O que a senhora está sentindo? Pois é, nós estamos aí com a retomada, né? E precisamos ter muitos cuidados ainda, né? Porque nós sabemos que hoje tem uma nova cepa, nós sabemos como que ela realmente, como que ela acontece, qual que é a letalidade, enfim, já tem muitos estudos em cima disso, não é mesmo? Então a gente ainda tem que ter cuidados. Mas graças a Deus a gente começa a retomar, né? A gente vê os nossos empresários já mais tranquilos, já voltando com as suas atividades, né? E é isso agora, eu acho que abertura com responsabilidade, com cuidados que a gente precisa ter e continuar nesse ritmo, né? Fazendo a vacinação de acordo com o que nos enviado, né, pelo governo federal, e nós fazendo nosso dever de casa e cada cidadão também tendo esse compromisso, esse cuidado de cuidar dele e também das outras pessoas, porque quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do próximo também, quando se trata de saúde. Deputada, muito obrigada. É um bom trabalho que eu sei que tem bastante aí pela frente. Obrigada, Gláucia. É um prazer e que Deus continue abençoando a todos nós. Vamos juntos aí continuar a transformação do nosso estado de Mato Grosso do Sul. É isso, gente. No programa de hoje eu conversei com a deputada Mara Caseiro, do PSDB, atual líder do governo na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Mais informações sobre a deputada é só acessar a página oficial da Casa de Leis, al.ms.gov.br. Até o próximo programa.